Recebi a notícia no cair da noite. Naquele silêncio úmido que a roça traz consigo, alguém veio até minha porta com a mensagem. Uma mulher nas lonjuras da mata estava prestes a dar à luz, e o parto parecia não querer esperar até o amanhecer. Era um chamado que eu conhecia bem. Já havia trazido ao mundo crianças demais para me lembrar de todas. A urgência, porém, nunca deixava de me causar um frio na espinha, principalmente nessas noites sem luar, quando o breu devora cada sombra. Preparei-me depressa, peguei o essencial e iniciei a caminhada pela trilha que, de tão escura, parecia me engolir a cada passo. O ar estava pesado, e o cheiro de terra molhada anunciava que a chuva poderia cair a qualquer momento. Enquanto avançava, o vento sussurrava nas árvores como se a mata guardasse segredos que não queria revelar. O caminho era longo, isolado de tudo. Eu já havia andado sozinha tantas vezes, mas naquela noite o silêncio parecia diferente. Cada estalido de galho seco parecia próximo demais. Cada sombra parecia querer se esgueirar pelos meus pés. Sozinha, cercada pela escuridão, senti um desconforto que não costumava me alcançar. Uma espécie de vigilância invisível. Na metade do caminho, meus passos cessaram. Algo havia chamado minha atenção no chão da trilha, onde a luz bruxuleante da lanterna tremia e distorcia as formas na terra batida. A princípio, pensei que fossem pegadas comuns, mas algo nelas não parecia certo. Aproximei-me e notei que eram grandes, com um formato estranho, como se pertencessem a uma criatura que eu não conhecia. Mais estranho ainda era o detalhe que me gelou o corpo. Os calcanhares estavam virados para a frente. Abaixei-me, tentando entender o que via. As pegadas se afastavam da trilha principal, adentrando na escuridão da mata fechada. Eram profundas, recentes, e o vento parecia ter medo de passar por ali, como se ele mesmo quisesse respeitar aquele rastro. Senti um frio inexplicável que não vinha do clima, mas de uma sensação antiga de alerta, como se a floresta ao meu redor me dissesse para seguir em frente e não ousar investigar mais. Fiz o sinal da cruz e comecei a murmurar baixinho uma oração. Rezei com fervor, tentando acalmar o coração que parecia bater com mais força do que meus passos na terra. Era como se cada palavra me ligasse à proteção dos santos, uma esperança silenciosa contra aquele desconhecido. Não me atrevi a olhar para trás. Continuei caminhando, com os olhos baixos e o coração alerta, mas as pegadas, viradas ao contrário, ficaram gravadas na minha mente, como uma ameaça muda, uma advertência das profundezas da mata. Caminhava com passos apressados, tentando afastar da mente as pegadas estranhas, quando, sem aviso, um som agudo atravessou o ar. Era uma risada, abafada, como se nascida da própria escuridão. Parecia ecoar entre as árvores, ora à direita, ora à esquerda. E logo senti que vinha de todos os lados. Meu corpo paralisou por um instante. O som era inumano, agudo demais, prolongado como um sussurro zombeteiro. Meu coração acelerou e eu me vi cercada por uma presença invisível que se esgueirava entre as sombras, afastada o bastante para que eu não pudesse vê-la, mas próxima o suficiente para fazer meu sangue gelar. Estava sozinha naquela mata, longe de qualquer alma viva, e o que quer que fosse, parecia brincar com a minha inquietação. Recordei das histórias que ouvi desde menina. O Curupira, guardião das florestas, que iludia e atormentava aqueles que ousavam se aventurar em seus domínios à noite. Diziam que ele vinha com risos e sussurros, guiando os incautos à perdição,
Segurei a lanterna com força e murmurei outra oração, sem me mover. O riso cessou, mas o medo permaneceu. Olhei ao redor, vendo apenas a escuridão impenetrável, e com passos rápidos, segui adiante, lutando contra a sensação de que algo ou alguém me observava das profundezas da mata. Quando finalmente avistei a casa, uma construção modesta perdida entre a mata densa, meu alívio foi breve. Mal cruzei a soleira e fui recebida pelo som abafado dos gemidos da parturiente. A mulher, deitada no colchão já ensopado de suor e dor, respirava com dificuldade e seu rosto mostrava um cansaço profundo. Havia medo em seus olhos, como se ela também sentisse a presença invisível que me acompanhara no caminho. Ajeitei minha sacola ao lado dela e comecei a preparar os panos e os instrumentos com mãos firmes. Mas meu coração continuava acelerado. O trabalho de parto estava difícil. O bebê parecia resistir a cada contração sem progresso, como se não quisesse vir ao mundo naquela noite. Os gritos abafados da mãe se intensificavam e, enquanto eu a instruía a respirar, ouvi novamente o som que me seguira pela trilha. A risada, o mesmo riso agudo e zombeteiro, chegou até nós, penetrando as paredes finas da casa. Minhas mãos não paravam, mas meu coração tremia. O som parecia ainda mais próximo agora, ecoando pela mata ao redor, como se o curupira estivesse encostado na janela, observando meu trabalho com seus olhos de criança travessa, torcendo para que eu fracassasse. O riso, em intervalos irregulares, infiltrava-se como uma maldição, misturando-se ao gemido da mulher e ao silêncio pesado que preenchia cada centímetro da casa. Eu lutava contra a pressa e contra o terror que me fazia hesitar, pressionando o ventre da mãe e encorajando-a. Senti, enfim, o bebê começar a descer, mas o som lá fora não cessava, como uma provocação final. Com uma última prece, respirei fundo e dei meu máximo, ignorando o eco das risadas que zombavam de mim. Ao fundo, o riso era quase um aviso. Eu não estava só, e a floresta não me deixaria esquecer. O bebê finalmente veio ao mundo com um choro vigoroso que preencheu o pequeno cômodo. A tensão no ar se dissolveu por um instante, como se a própria floresta tivesse suspendido sua respiração para ouvir o primeiro som da criança. A mãe, exausta, soltou um suspiro aliviado e eu, com as mãos trêmulas, envolvi o bebê num pano e o entreguei ao peito dela. Enquanto ajeitava os panos ao redor, meu olhar foi atraído para a janela quase sem querer. Lá fora, entre as árvores densas e imóveis, vi uma figura baixa e magra, com os cabelos desgrenhados e olhos fixos que brilhavam, mesmo à distância, numa intensidade inquietante. Meu coração parou e o sangue gelou em minhas veias. A figura me encarava, imóvel, como se me estudasse, como se soubesse que eu também a estava vendo. Desviei o olhar num sobressalto, o medo escorrendo pela espinha. Sentia o peso daquela presença, a ameaça silenciosa que exalava da figura parada entre as sombras. Tive vontade de rezar, de murmurar qualquer coisa que pudesse me proteger, mas o ar parecia preso em minha garganta. O curupira estava ali, observando cada movimento. Não me atrevi a olhar de novo. Voltei-me para a mãe e o bebê, lutando para manter o controle, mas o medo apertava meu peito. A presença dele pairava no ar, e mesmo sem vê-lo, eu sabia que ele estava lá, guardando cada detalhe daquela noite, como uma memória perversa que eu jamais conseguiria esquecer. Exausta, despedi-me da mãe e do bebê
deixando a pequena casa às margens da mata. Agradeci silenciosamente por ter cumprido minha tarefa, mas a sensação de alívio foi breve. O caminho de volta me aguardava, e a escuridão parecia mais densa, quase sólida, como se a mata tentasse me prender em seus segredos. Cada passo que eu dava soava alto na trilha vazia, e o silêncio era mais pesado agora, sem o consolo de uma nova vida para me distrair do terror que habitava as sombras. Senti novamente aquela sensação inquietante de estar sendo observada, uma presença a me seguir entre as árvores, quase sincronizada com meus passos. Mas eu não olhei para trás. A floresta ao redor parecia viva, e então a mesma risada abafada rompeu o silêncio, agora mais suave, como se fosse uma despedida. O riso se prolongou, ecoando pelo caminho, até que a noite o engolisse por completo. Mesmo assim, não parei de caminhar e continuei a murmurar minhas orações, os olhos fixos na trilha, guiados apenas pelo desejo de ver o povoado à frente. Quando finalmente avistei os primeiros sinais de civilização, uma última olhada ao chão me fez estremecer. Lá estavam, ao lado da trilha, as mesmas pegadas viradas ao contrário, como se o Curupira tivesse me escoltado até ali. Rezei uma última vez, agradecendo por chegar inteira, mas sabendo que aquelas risadas e pegadas ficariam comigo, me lembrando que a mata jamais esquece. Ao retornar ao povoado, em meio à segurança das casas e das luzes fracas das lamparinas, fiz uma promessa a mim mesma. Jamais falaria sobre o que vi naquela noite. Carregar aquilo em silêncio era uma forma de respeitar o aviso da floresta, de não atrair novamente a atenção daquele ser cuja risada zombeteira ainda ressoava nos meus ouvidos. As noites seguintes foram difíceis, e a cada vez que minha caminhada me levava até a borda da mata, a mesma sensação de olhos invisíveis me acompanhava. Era como se o Curupira, o guardião dos segredos da floresta, ainda estivesse ali, vigiando cada passo, esperando que eu cruzasse novamente seus domínios. Quando o vento assobiava entre as árvores, em algumas noites mais escuras, eu jurava ouvir o eco daquela risada, suave e distante, misturada aos sons noturnos. Os anos se passaram e o povoado cresceu, mas a lembrança daquela noite não se apagou. E mesmo agora, quando caminho perto da trilha, sinto o peso daquele olhar desconhecido. Dizem que o Curupira só se mostra a quem ousa demais, e talvez eu tenha ousado ao desafiá-lo naquela noite. E assim, guardo para mim esse segredo, com o riso do Curupira ainda ecoando em minha memória, um aviso eterno para nunca esquecer que a mata tem seus próprios olhos e não perdoa quem os encara de volta. Em Três Corações, Minas Gerais, o tempo parece ter parado, como se a natureza decidisse guardar seus segredos entre as árvores e os murmúrios do vento. Aos 72 anos, eu, seu Justino, sou um homem marcado por lembranças que dançam nas sombras da minha pequena casa, cercada por verdes colinas e pela brisa suave que atravessa o entardecer. As noites silenciosas me envolvem em uma nostalgia profunda, repleta de ecos de caçadas passadas. Os dias em que vagava pela mata, em busca de javalis, são imagens que não se apagaram da minha mente. Eram tempos de bravura e adrenalina, onde cada passo dado era uma promessa de desafio. Lembro-me da sensação do frio cortante na pele, do aroma da terra úmida e da sinfonia das criaturas da noite, que se calavam diante do meu avanço. Caçar
era mais do que um ofício. Era um chamado que pulsava em meu ser, um pacto silencioso entre mim e a floresta. Mas, como dizem, velhos hábitos são difíceis de largar. Hoje, com um anzol em mãos, prefiro a paz da pesca aos perigos da caça. A natureza ainda me sustenta, embora eu me sinta um intruso, um espectador em um palco, onde antes fui o protagonista. O peso dos anos me trouxe sabedoria, mas também o medo de me perder entre as brumas da mata, onde o passado e o presente se entrelaçam. E assim, em meio a essa solidão, a memória do caçador ainda arde, como uma chama que se recusa a apagar. Era uma tarde de outono em 1955, e a floresta ao redor de Três Corações estava imersa em uma paleta de cores quentes. A luz do sol filtrava-se por entre as folhas, lançando sombras dançantes sobre o solo coberto de folhas secas. Naquela época, eu era um caçador ativo, ainda firme e cheio de vigor, armado com minha fiel espingarda, que já havia testemunhado muitos encontros. O aroma da terra e do mato fresco enchia meu ser, enquanto eu me movia silenciosamente, atento a cada som, o farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro, ou o estalo de galhos sob os pés de um javali. Depois de horas de espera e observação, a floresta parecia sussurrar segredos antigos, quando, de repente, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Aquele silêncio me inquietou. Algo não estava certo. Olhei ao redor, buscando qualquer sinal de movimento. Foi então que avistei uma figura à distância, uma sombra fugidia que me chamou a atenção. Era um garoto com cabelos de fogo, vibrantes como as chamas, que dançavam ao vento. Ele parecia tão leve, quase etéreo, movendo-se com uma agilidade sobrenatural entre as árvores. Intrigado, segui-o, o coração batendo forte no peito, a adrenalina correndo em minhas veias. A criatura parecia brincar comigo, desafiando-me a alcançá-la. A cada passo, porém, ela se distanciava mais, até que, em um piscar de olhos, desapareceu na espessura da floresta. Fiquei parado, perplexo, a mente turvada por uma mistura de medo e fascínio. O que havia sido aquilo? Uma ilusão ou algo além do que eu poderia compreender? Aquele encontro me deixaria marcado, uma lembrança que se entranharia em minha alma, sem que eu soubesse ainda do peso que carregaria no futuro. Após aquele primeiro encontro com a criatura de cabelos de fogo, minha vida como caçador nunca mais foi a mesma. Por mais que tentasse afastar a lembrança daquela figura etérea, ela se fixou em minha mente como um fantasma. Cada vez que me aventurava pela mata, uma sombra de inquietude me acompanhava. A natureza ao meu redor parecia ter mudado. As árvores sussurravam segredos que eu não conseguia entender, e os sons habituais da floresta tornaram-se ecos de um aviso. Sentia um olhar invisível a me observar, como se estivesse sendo seguido por algo que não era deste mundo. Cada passo que dava em direção à profundidade da floresta parecia um convite, mas também uma advertência. A linha entre a atração pela caça e o temor daquela presença sobrenatural começava a se desfocar. Eu me via dividido entre a paixão que sempre nutri pela caça e o crescente receio de que a mata estivesse se tornando um labirinto sem saída, onde eu poderia me perder não apenas fisicamente, mas também na sanidade. Nas noites silenciosas, quando me deitava à espera do sono, era a imagem daquele garoto flamejante que invadia meus pensamentos. A curiosidade e o medo tornaram-se aliados indesejados, e a liberdade que antes encontrava na mata
agora estava manchada por uma sensação de aprisionamento. A cada caçada, a presença do curupira parecia se fazer mais forte, e eu me perguntava se poderia suportar tal fardo por muito mais tempo. À medida que as noites passavam, a floresta parecia sussurrar meu nome com um encanto que não conseguia resistir. A luz da lua, prateada e suave, banhava a mata em um brilho quase mágico, revelando contornos familiares que, ao mesmo tempo, se tornavam estranhos e inóspitos. Mesmo com o medo entranhado na alma, uma força incontrolável me puxava para o coração da floresta, como se a natureza quisesse me lembrar de que eu também fazia parte daquela vastidão. Em uma noite clara, sentei-me à porta da minha casa, observando a silhueta das árvores que dançavam sob a brisa noturna. O aroma da terra molhada e das folhas secas era hipnotizante. Cada som, o canto de um sapo distante, o farfalhar de um inseto, ressoava em mim, evocando memórias de caçadas passadas, onde eu me sentia livre e vivo. Mas a lembrança do curupira, com seu olhar ardente e travesso, pairava como uma sombra sobre minha mente. Era um conflito interno. A beleza da floresta me atraía, mas o medo de ser guiado por forças desconhecidas me paralisava. A dúvida permeava meu ser. Deveria eu ignorar esse chamado e permanecer na segurança da minha casa, ou finalmente enfrentar o que me aguardava nas profundezas da mata? A decisão pulsava em meu peito, como um tambor ancestral, e eu sabia que a hora de retornar à floresta estava se aproximando. O destino me aguardava, e era preciso que eu o encontrasse. Na manhã clara de um dia de primavera em 1956, eu decidi que era hora de enfrentar meus medos. Munido de minha velha espingarda, que já conhecia cada canto da floresta, segui o caminho familiar em direção à mata. O sol despontava no horizonte, filtrando seus raios entre as copas das árvores, como se estivesse me dando as boas-vindas. O aroma da terra e do mato fresco enchia meus pulmões, e os sons da natureza se tornavam uma sinfonia ao meu redor. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o murmúrio de um riacho próximo. Conforme eu avançava, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. As árvores pareciam se fechar ao meu redor, e os caminhos que antes eram claros agora se tornavam labirintos confusos. O ambiente parecia vivo, pulsando com uma energia que eu não conseguia entender. A cada passo, uma presença se fazia sentir, e a certeza de que o curupira estava por perto começou a me assombrar novamente. As sombras se alongavam, e o calor do sol parecia se dissipar, substituído por uma brisa fria que sussurrava entre os galhos. Perdi a noção do tempo. O que antes era uma caçada se transformou em uma busca desesperada. O curupira estava lá, eu o sentia. Sua presença dançava nas bordas da minha visão como uma miragem que se recusava a ser capturada. Em um momento de lucidez, percebi que estava sendo guiado, mas não para onde eu desejava. A tensão aumentava a cada instante e a sensação de estar sendo vigiado se tornava opressiva. O chamado da floresta se transformou em uma armadilha, e eu, um caçador, agora me via como a presa em um jogo cruel. O que começou como uma caçada se transformou em um pesadelo interminável. 2 dias se passaram desde que entrei na floresta, e a luz do sol parecia uma lembrança distante. O dia se tornava noite, e a noite se arrastava em um labirinto de escuridão e incertezas.
A exaustão pesava sobre meus ombros, como se a própria mata quisesse me manter preso entre suas garras. Cada passo que eu dava parecia levar-me mais longe de casa, e a única companhia que me restava era o eco dos meus próprios pensamentos, que ressoavam em minha mente como um mantra desesperado. A fome me consumia, e cada folha ou fruta que tentava levar à boca era como um remédio amargo sem satisfação. A confusão se instalou em meu ser, e eu lutava para lembrar os caminhos que havia percorrido antes. Mas as árvores, que antes eram familiares, tornaram-se estranhas, uma miríade de troncos que se entrelaçavam em um emaranhado impossível de desvendar. O chão sob meus pés parecia mudar, como se a floresta estivesse manipulando o terreno à minha volta. E então, em meio à penumbra, o Curupira começou a aparecer em visões. Seu rosto de criança com cabelos em chamas flutuava nas sombras, um sorriso travesso nos lábios. Questionava minha sanidade, se era ele quem me guiava ou se eu estava apenas perdido em minha própria mente. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Eu não era mais um caçador. Era uma marionete nas mãos de uma entidade que se divertia à minha custa. A cada crepúsculo que se aproximava, a desesperança crescia. O frio da noite era cortante, e o medo se tornava um companheiro constante, enquanto a floresta se tornava cada vez mais um labirinto de pesadelos, e eu, um prisioneiro em busca de uma saída que parecia se distanciar a cada instante. Após 2 dias de desespero, eu estava à beira da exaustão. O desespero havia se transformado em uma aceitação resignada, e a floresta, antes temida, parecia mais um espelho das minhas fraquezas. Enquanto vagava sem rumo, algo mudou. Uma energia pulsava ao meu redor, e, em meio ao emaranhado de sombras, vi o garoto de cabelos de fogo se materializar diante de mim mais uma vez. Em vez de temor, uma estranha calma me envolveu. Era como se a própria floresta estivesse me preparando para esse encontro. O Curupira estava ali, não como um espírito maligno, mas como uma entidade que conhecia os mistérios da vida e da morte. Eu me senti compelido a confrontá-lo. Com a voz embargada, questionei suas intenções. Perguntei por que havia me perdido naquela armadilha de árvores e sombras. O olhar dele, ardente como as chamas, parecia penetrar em minha alma, e por um momento compreendi que ele não era meu inimigo, mas uma parte da própria essência da natureza. Então, em um gesto inesperado, o Curupira levantou a mão e indicou um caminho entre as árvores. Era um caminho que não havia notado antes, uma trilha iluminada por uma luz suave que parecia surgir do próprio coração da floresta. Uma sensação de libertação inundou meu ser. Era como se, ao finalmente reconhecer minha fragilidade e confrontar meus medos, eu tivesse encontrado a força que precisava. Segui a direção indicada, e a floresta, que antes me aprisionara, agora parecia me guiar para fora de seu abraço denso. Cada passo se tornava mais leve, e o ar começava a ser preenchido por uma nova esperança. Quando finalmente alcancei a borda da mata, o sol se punha, banhando a paisagem em dourado. Cansado, mas grato, olhei para trás, sabendo que havia enfrentado não apenas a entidade, mas também as sombras dentro de mim. Refletindo sobre aquela experiência, reconheci a força inabalável da natureza e a sabedoria do Curupira. Ele me ensinara que os medos que carregamos são muitas vezes os que nos guiam,
e que a verdadeira libertação vem ao aceitarmos nossa vulnerabilidade diante da grandiosidade da vida. Ao voltar para casa, soube que jamais seria o mesmo. A floresta sempre seria parte de mim, e o curupira, um guardião que eu aprendera a respeitar. Preparei-me depressa, peguei o essencial e iniciei a caminhada pela trilha que, de tão escura, parecia me engolir a cada passo. O ar estava pesado e o cheiro de terra molhada anunciava que a chuva poderia cair a qualquer momento. Enquanto avançava, o vento sussurrava nas árvores como se a mata guardasse segredos que não queria revelar. Porto Velho, Rondônia, 1988. As luzes da cidade se apagavam à medida que a noite se instalava, deixando apenas a sombra das árvores e o som distante do rio Madeira. Eu, Tiago, caminhoneiro de longa data, estava acostumado com as estradas e suas armadilhas. O cheiro forte do café fresco subia do bule no balcão do posto de beira de estrada, onde eu costumava parar. Era ali, cercado por outros motoristas, que contava meus causos e ouvia histórias de vida e morte, de amores perdidos e conquistas inesperadas. A vida na estrada é solitária, mas sempre há companhia em um copo fumegante. O café, forte e amargo, parecia me dar forças, e o calor da bebida combinava com a tensão que sempre me acompanhava. As estradas de terra batida e os trechos de asfalto desgastado eram meus aliados e inimigos. Cada curva e cada lombada carregavam histórias, como cicatrizes que a estrada deixava em mim. Às vezes eu me perdia em pensamentos, lembrando das noites frias em que me aninhava em meu caminhão, ouvindo o barulho da chuva no teto de metal. A escuridão lá fora parecia viva, pulsante, cheia de segredos. Eu sabia que a solidão podia se transformar em algo mais, algo que poderia me engolir. No entanto, a paixão pela estrada sempre falava mais alto, e assim eu seguia, com meu café na mão e uma história na mente, pronto para mais uma jornada. A estrada se estendia diante de mim como um serpenteante caminho de sombras, enquanto o motor do caminhão rugia firme, ecoando na noite. A carga de madeira balançava atrás de mim, como um fardo de histórias e memórias prontas para serem entregues em algum lugar distante. O cheiro da terra úmida e das folhas secas invadia o ar, misturando-se ao diesel queimado. As árvores altas se erguiam como guardiãs da escuridão, suas silhuetas imponentes se movendo ao vento, criando formas que dançavam nas sombras. Enquanto dirigia, meus pensamentos vagavam por estradas antigas, repletas de lembranças. Recordei as noites em que a solidão me acompanhava e como eu costumava olhar para o céu estrelado, buscando respostas nas constelações. Cada viagem trazia seu próprio conjunto de desafios, e aprendi a respeitar o poder da natureza e os mistérios que ela guardava. A estrada era meu lar, mas também um território desconhecido, onde cada curva poderia ocultar algo inesperado. A escuridão era profunda, quase palpável, e uma brisa fria começava a entrar pela janela entreaberta. O farol do caminhão iluminava o caminho à frente, mas as sombras pareciam engolir a luz, fazendo a estrada parecer interminável. Lembro-me de ter pensado que a floresta, em sua quietude, sussurrava segredos que poucos ousavam escutar. Em cada estalido de galhos, cada sussurro do vento, eu sentia que algo me observava, mas sempre descartava esse pensamento como uma bobagem de viajante solitário. Enquanto dirigia adiante, a solidão se tornava uma amiga estranha,
uma presença que me confortava e, ao mesmo tempo, me inquietava. Sabia que, naquelas horas noturnas, a estrada estava viva e eu era apenas um intruso em seu vasto domínio. Conforme avançava pela estrada, a paisagem se tornava um emaranhado de sombras e formas indistintas. O cheiro do combustível queimado se misturava ao odor da vegetação úmida, enquanto eu tentava focar nos detalhes da pista. Mas, à medida que o tempo passava, a estrada parecia mudar, como se a floresta ao redor estivesse se fechando, engolindo qualquer sinal de civilização. As luzes do caminhão começaram a piscar, um sinal inquietante que penetrava a noite. Eu girava a chave de ignição, mas o motor soava diferente, como se estivesse lutando contra um peso invisível. A incerteza se instalou em meu peito, um frio na barriga que eu conhecia bem, fruto de anos na estrada, mas que nunca deixava de ser perturbador. O asfalto se tornava irregular e as marcas de pneus desapareciam, como se as trilhas que outros deixaram fossem apagadas pela própria floresta. Tentava seguir em frente, mas o sentimento de desorientação crescia. Cada curva parecia me levar a um novo labirinto de árvores que se fechavam em torno de mim, como se a floresta estivesse sussurrando para que eu me perdesse. O medo começava a surgir, um murmúrio silencioso que me instigava a voltar. Mas eu era Tiago, um homem que não recuava. Respirei fundo, tentando acalmar os pensamentos, mas a tensão nas costas não diminuía. A floresta agora parecia viva, pulsando com uma energia desconhecida. Eu precisava encontrar o caminho certo antes que a escuridão me engolisse de vez. O silêncio da noite era profundo, quase ensurdecedor. Eu dirigia com cuidado, os faróis iluminando apenas uma faixa estreita da estrada à minha frente. O peso da incerteza tornava a atmosfera opressiva. Foi então que, em meio à penumbra, algo se destacou. Uma figura baixa, quase oculta entre as árvores, parecia me observar. Meu coração disparou. A silhueta era estranha, distorcida. A luz fraca dos faróis revelava apenas o suficiente para identificar os pés virados, apontando em direções opostas. O que poderia ser aquilo? Uma ilusão da minha mente cansada? Não, a figura parecia muito real. Eu me senti preso entre a curiosidade e o medo. A estrada estava vazia e o sentimento de solidão se intensificava à medida que a figura se tornava mais nítida. Um impulso me atraía em direção a ela, como se eu fosse compelido a descobrir o que estava ali. O instinto de sobreviver lutava contra a necessidade de entender o desconhecido. Mas a cada movimento que eu fazia, a figura parecia se distanciar, como uma sombra brincando com a luz. Meus olhos não conseguiam desviar dela, e por um momento o medo se transformou em um fascínio inquietante. Eu desacelerei o caminhão hesitando. A brisa fria parecia sussurrar segredos nas árvores, e a figura continuava a apontar, como se quisesse me guiar por um caminho que não fazia parte do meu. O clima tornou-se tenso. O que deveria ser um mero encontro no meio da noite se transformava em algo sobrenatural. A floresta, antes familiar, agora parecia um labirinto, e a figura, uma sentinela do desconhecido. Um nó se formou em minha garganta. Eu precisava decidir. Seguir a figura ou recuar, enfrentando o que quer que estivesse à espreita nas sombras. Decidi continuar em frente, mas cada metro que avançava parecia me levar a um caminho mais estreito e sufocante. A figura havia desaparecido entre as sombras,
mas a sensação de estar sendo observado se intensificou. Era como se as árvores ao meu redor tivessem se aproximado, fechando-se sobre mim em um abraço apertado e opressivo. O som do motor soava mais baixo, quase um sussurro, enquanto o caminhão lutava contra uma força invisível. O farol iluminava apenas uma parte da estrada, e a escuridão à minha volta parecia viva, pulsando com uma energia que me deixava inquieto. Cada vez que tentava desviar, as árvores pareciam se mover, suas folhas sussurrando em um idioma desconhecido. O chão sob as rodas se tornava irregular, e as raízes expostas pareciam querer agarrar o caminhão, como se quisessem me prender àquela floresta enigmática. A tensão crescia a cada instante. O ar estava pesado, e eu podia sentir a adrenalina percorrendo meu corpo. A solidão que antes era uma companheira, agora se tornava uma ameaça. As sombras se alongavam, e uma sensação de desespero começava a brotar dentro de mim. O instinto de luta ou fuga se acendia, mas não havia para onde ir. A floresta era um labirinto sem saída. Com a respiração acelerada, procurei desesperadamente qualquer sinal familiar. Mas tudo o que via eram troncos retorcidos e ramos que pareciam se entrelaçar, formando barreiras intransponíveis. Uma inquietante certeza se instalou. Eu estava sendo encurralado. O que antes era uma simples entrega, agora se tornava uma luta por sobrevivência, enquanto a floresta parecia se fechar ao meu redor, decidida a me aprisionar em seus mistérios. Com o coração pulsando em meu peito, finalmente decidi parar o caminhão. O motor roncava suavemente, mas o silêncio da floresta era ensurdecedor. A pressão ao meu redor se tornava insuportável, como se a própria natureza estivesse esperando por algo. Eu sabia que precisava enfrentar o que estava se escondendo na escuridão. Olhei pela janela e, para meu horror, a figura baixa reapareceu, mais próxima do que antes. Agora ela não estava mais à distância. Sua presença era palpável. Seus pés ainda estavam virados, mas o que mais me perturbou foi o rosto que se revelou sob a luz fraca dos faróis. Era uma máscara de distorções, como se cada traço humano tivesse sido alterado por algum tipo de dor ou maldição. Os olhos eram vazios, sem vida, mas também cheios de uma tristeza profunda que parecia ecoar na noite. O medo se apoderou de mim e uma onda de desespero me envolveu. Não estava sozinho naquela floresta. Havia algo mais, uma presença antiga que me observava e me julgava. A figura se aproximava lentamente e eu percebia que cada passo dela parecia fazer as árvores ao redor tremerem, como se estivessem se curvando para se afastar. O ar ficou denso e um frio cortante invadiu meu corpo. Minha mente gritava para que eu fizesse algo, mas fiquei paralisado, preso entre o desejo de correr e a curiosidade incontrolável sobre o que realmente era aquela criatura. Naquele momento, percebi que estava prestes a descobrir o que a floresta guardava, e o terror do desconhecido se tornava minha única companhia. O terror consumiu cada fibra do meu ser, mas um instinto primitivo de sobrevivência tomou conta. Com as mãos trêmulas, girei a chave de ignição e coloquei o caminhão em marcha a ré. A figura ainda estava ali, a poucos passos, mas eu não podia me permitir ficar mais um segundo. A floresta parecia querer me prender, mas eu lutava contra a força invisível que tentava me aprisionar. Os pneus deslizaram sobre a terra irregular enquanto eu manobrava, meu coração batendo acelerado.
Cada metro que retrocedia era uma vitória contra o pânico. As árvores pareciam se abrir para me deixar passar, como se a floresta estivesse se afastando, aliviada pela minha fuga. Finalmente, consegui dar a volta e seguir o caminho de volta, deixando para trás a visão distorcida daquela figura e a sensação de estar sendo observado. Quando finalmente alcancei a estrada principal, o alívio tomou conta de mim. O horizonte se iluminava com as luzes do posto de gasolina que eu tanto conhecia e o barulho familiar do motor diminuía, dando lugar ao som tranquilizante do vento. Ao parar, desci do caminhão e respirei fundo, tentando dissipar o terror que ainda pulsava em meu peito. No posto, compartilhei minha história com outros motoristas, suas expressões mudando de ceticismo para preocupação. Jurei nunca mais dirigir por aquele caminho. O que antes era uma rota familiar, agora se tornava um lembrete sombrio do que eu havia enfrentado. A floresta guardava seus segredos, e eu sabia que algumas estradas deveriam permanecer inexploradas para que o medo não se tornasse parte da minha vida novamente. No ano de 1979, desembarquei em Manaus, uma cidade que resplandece sob a densa sombra da floresta amazônica. O ar estava impregnado com o perfume úmido da terra e o canto distante dos pássaros. Meu nome é Anselmo e sou um missionário em busca de comunidades ribeirinhas para levar a palavra de Deus. Porém, ao adentrar na floresta, percebi que havia muito mais do que simples aldeias à minha espera. A floresta, majestosa e imponente, se erguia como um templo sagrado, repleto de segredos que sussurravam nas brisas. As árvores altas e antigas pareciam guardar histórias de tempos passados, enquanto as sombras dançavam entre os troncos, como almas perdidas em busca de um caminho. A vida dos ribeirinhos é simples, marcada pelas estações e pelo fluxo dos rios. No entanto, havia algo em seu olhar que falava de mistérios que eu não compreendia, um respeito profundo pela natureza e suas forças. Minhas motivações eram puras, mas a floresta impunha um peso sobre meus ombros. A missão não era apenas sobre fé, mas sobre a intersecção entre o sagrado e o desconhecido. Consciente das dificuldades que enfrentaria, cada passo que dava sobre a terra molhada me lembrava que estava adentrando um mundo onde as tradições se entrelaçam com o sobrenatural. Mal sabia eu que a floresta, com sua beleza assustadora, não se revelaria facilmente e que minhas convicções seriam testadas de maneiras que eu nunca imaginei. Naquela noite, a lua cheia lançava um brilho prateado sobre a pequena vila ribeirinha. As casas, feitas de madeira e palha, se alinhavam como guardiãs silenciosas, enquanto os ribeirinhos se reuniam em torno de uma fogueira. O crepitar das chamas iluminava rostos de crianças, mulheres e homens, todos absortos em um misticismo que me intrigava e inquietava. Enquanto as histórias começaram a fluir como as águas do rio, ouvi falar do menino dos pés virados. Segundo os anciãos, ele era um espírito guardião da floresta, que protegia os segredos e os seres que ali habitavam. Diziam que quem ousasse desrespeitar a floresta poderia encontrar a fúria desse menino, que com seus pés invertidos confundiria os que se aventurassem longe do caminho sagrado. A cada relato, percebia como as lendas moldavam a vida daquelas pessoas. Elas não eram meras histórias, eram lições, advertências envoltas em um véu de mistério.
Fui tomado por uma curiosidade crescente, mas também por um ceticismo que ecoava em minha mente. Seriam tais entidades realmente mais do que meras criações da imaginação? Ainda assim, a atmosfera ao redor da fogueira era densa, carregada de um respeito que não pude ignorar. As vozes entrelaçavam-se com o crepitar das chamas, e enquanto escutava, senti que, de alguma forma, estava sendo preparado para algo que transcenderia minha compreensão. Naquela noite, as histórias da vila ecoaram em meu coração, plantando sementes de dúvida e fascínio que germinariam na floresta densa e enigmática que me cercava. Retornei para minha casa improvisada, um pequeno abrigo de madeira que mal se destacava entre as sombras da floresta. A lua brilhava intensamente, filtrando-se pelas copas das árvores, criando um espetáculo de luz e sombra que dançava nas paredes. Mas à medida que a noite avançava, um silêncio inquietante tomou conta do ar. O canto dos pássaros e o murmúrio do rio, que antes eram companheiros constantes, agora se calaram, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Os primeiros sons vieram como um sussurro distante, um crepitar que poderia ser confundido com o vento, mas logo se tornaram mais distintos. Pareciam batidas, quase rítmicas, ecoando do lado de fora, como se algo estivesse tentando se comunicar comigo. Meu coração acelerou e uma sensação de inquietude se instalou em meu peito. Eu me disse que eram apenas os sons da floresta, mas, à medida que as batidas aumentavam em intensidade, a lógica começou a falhar. Olhei pela janela em busca de conforto, mas a visão da floresta ao luar me deixou ainda mais tenso. As sombras pareciam se mover, tomando formas ameaçadoras, enquanto as árvores, altas e majestosas, sussurravam segredos que eu não podia decifrar. Um arrepio percorreu minha espinha, e a sensação de estar sendo observado se tornou palpável. Sabia que algo estava à espreita, oculto entre as sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Naquela noite percebi que a floresta não era apenas um cenário, mas um ser vivo, pulsante, guardião de mistérios que eu estava apenas começando a entender. A inquietação que me dominava se transformou em determinação. As batidas continuavam, agora mais insistentes, como se convocassem minha coragem. O medo e a curiosidade se entrelaçavam em um nó apertado, e, sem pensar duas vezes, levantei-me e fui em direção à janela. A brisa fresca da noite entrava pela fresta, trazendo consigo um cheiro terroso, quase como se a floresta estivesse me chamando. Ao abrir a janela, a cena que se desdobrou diante de mim desafiou toda a lógica. Um vulto, indistinto e etéreo, pairava ali, a poucos passos de distância. Seus cabelos, como labaredas de fogo, dançavam suavemente sob a luz da lua, projetando sombras que pareciam pulsar. O olhar do ser era penetrante, e quando nossos olhos se encontraram, senti como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Aquela criatura não era hostil. Ao contrário, parecia observar-me com uma calma que transcendeu o tempo. Eu não conseguia mover os olhos, preso ao feitiço daquele momento. Era como se o próprio ar ao nosso redor tivesse parado de se mover, e a floresta se silenciasse para testemunhar nosso encontro. O vulto, com seus pés virados e um semblante sereno, emanava uma aura de poder e mistério. Uma sabedoria ancestral parecia fluir de sua presença, e eu compreendi que estava diante de algo muito além da minha compreensão. O medo que sentia
foi gradualmente substituído por uma reverência profunda. Esse ser não tinha medo de mim. Era eu quem sentia a fragilidade da minha condição diante daquela força. No silêncio que se seguiu, uma conexão inexplicável se formou e soube que havia cruzado um limiar entre o mundo humano e os mistérios da floresta, onde os limites do real e do sobrenatural se confundiam. Após aquele encontro inquietante, a noite se arrastou em um silêncio profundo. Retornei para dentro da minha casa, mas o vulto permanecia vívido em minha mente. O brilho dos cabelos flamejantes e o olhar penetrante daquele ser gravaram-se em minha memória como uma marca indelével. O medo que antes me dominava agora se entrelaçava com uma reverência inexplicável, despertando em mim uma nova compreensão sobre a floresta e seus mistérios. Enquanto olhava pela janela, a escuridão da noite parecia mais densa, quase palpável, como se a própria floresta estivesse respirando ao meu redor. Comecei a entender que as lendas que ouvi na vila não eram apenas histórias para entreter, mas sim avisos, lembretes de que a natureza possui uma sabedoria que ultrapassa nosso entendimento. O menino dos pés virados não era uma mera fantasia, era um símbolo de proteção, um guardião que nos alertava sobre o equilíbrio delicado que rege a floresta. A necessidade de respeitar essa força vital tornou-se clara. Eu, um simples missionário, carregava uma responsabilidade que ia além da evangelização. A floresta não era um campo de pregação, mas um ser que exigia respeito e entendimento. A cada sombra que se movia, a cada folha que caía, sentia como se a própria natureza me observasse, testando minha compreensão e meus valores. Naquela noite, minha alma se transformou em uma crônica de incertezas e admiração. Compreendi que estava em uma jornada não apenas de fé, mas de descoberta e aprendizado, e que os limites do sagrado eram muito mais amplos do que eu imaginara. Na manhã seguinte, o sol ainda mal se erguia sobre a floresta quando fui abordado por um ancião da vila. Seu semblante era marcado pelo tempo, e seus olhos fundos e sábios pareciam conter as memórias de gerações. Ele se aproximou de mim com uma expressão séria, como se soubesse exatamente o que havia acontecido na noite anterior. "Você viu o Curupira", disse ele, a voz carregada de um peso que mal conseguia suportar. Senti um calafrio percorrer minha espinha. As lendas que antes pareciam meros contos de fadas, agora ganhavam vida diante de mim. O ancião me contou que o Curupira era o guardião da floresta, uma entidade que protegia os segredos e as criaturas que habitavam aqueles vastos domínios. Ele não se manifesta sem motivo. Seu olhar é um aviso, um chamado à reverência, explicou. Enquanto ouvia suas palavras, o ancião compartilhou histórias tristes de aqueles que haviam desrespeitado os limites sagrados da floresta. Contou sobre caçadores que, em busca de presas, nunca mais retornaram, como se tivessem sido engolidos pela própria terra. Mencionou aqueles que derrubaram árvores sem pensar, apenas para ver suas vidas tomadas pelo desespero e pela ruína. O respeito pela natureza não era apenas uma tradição, era uma necessidade, uma questão de sobrevivência. O peso da responsabilidade começou a assentar-se sobre meus ombros. Eu não era apenas um missionário, estava em uma missão mais profunda, uma jornada para conectar as pessoas com a essência da floresta e suas forças. Compreendi que minha tarefa envolvia não apenas evangelizar, mas também preservar o que era sagrado.
A floresta e suas lendas estavam interligadas à espiritualidade daquelas comunidades, e eu deveria ser um defensor de ambas. As palavras do ancião ecoaram em minha mente, e uma nova determinação surgiu em meu coração. Não poderia mais ignorar o chamado da floresta. Em sua sabedoria, ela exigia que eu me tornasse um guardião, assim como o Curupira. Com as revelações do ancião ainda reverberando em minha mente, um novo entendimento começou a florescer dentro de mim. A missão que um dia considerei simples, agora pulsava com um significado profundo. Eu estava imerso em um ecossistema de lendas e tradições, onde cada história contava sobre a vida e a morte, sobre a harmonia entre os seres humanos e a natureza. Decidi que não seria apenas um pregador de fé, mas também um defensor das lendas que moldavam a vida daqueles ribeirinhos. Reuni a comunidade sob a sombra de uma grande árvore e, enquanto o sol se filtrava através das folhas, compartilhei as histórias que ouvira e a visão que ganhara na noite anterior. Falei sobre o Curupira, sobre a importância do respeito à floresta e às suas forças. As expressões de preocupação e curiosidade em seus rostos me incentivaram a continuar. A cada palavra que proferia, sentia que me tornava parte daquela tapeçaria de histórias. As vozes dos ribeirinhos, que antes pareciam distantes, agora se entrelaçavam com a minha, formando um coro de proteção e reverência. O passado e o presente se fundiam em um futuro que eu desejava construir em conjunto com eles. Um futuro onde o sagrado e o cotidiano coexistissem. À medida que falava, uma onda de esperança crescia em meu coração. Eu estava pronto para abraçar essa nova identidade, essa nova missão. No cerne da floresta, entrelaçado nas lendas que tanto respeitava, encontrei meu propósito. Ali, diante daquelas almas simples e valentes, soube que meu lugar era não apenas com eles, mas também com a própria floresta, que agora chamava meu coração de lar.